Eu estou iniciando esse vídeo aqui para a gente falar sobre o SCP-032 e o SCP-033. Se você ainda não conferiu os outros vídeos do SCP, confira lá que eu falo do SCP-031 para baixo. E o primeiro SCP que eu falo, né, que é o mais perigoso até então que eu já falei, eu também vou falar sobre todos os outros SCPs, inclusive os mais famosos e os mais perigosos. E sim, eu vou falar sobre todas as classificações. Até agora eu falei de um Talmud que está no primeiro vídeo dos SCPs, que você ainda não conferiu, confira lá. E o SCP-032 é bastante difícil de se classificar, velho, porque, tipo, necessariamente foi muito difícil encontrar as informações dele. Então eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal. Então bora aqui iniciar o vídeo, falar sobre o SCP-032, então bora lá. SCP-032. Nome: a esposa do irmão. Classe do objeto: Euclídeo. Esse SCP é um SCP bastante curioso. A sua característica, ele se trata apenas de um simulacro F imperfeito. Ele é envolto meio que um casco de silicone de 5,5 centímetros de espessura. E ele é composto por um líquido, um óleo refinado. Necessariamente ele é feito por essa cúpula e ele aparentemente meio que tem a forma de se modificar conforme você vai se aproximando dele, conforme você vai se distanciando. Ele meio com essa forma se modifica, cria uma ilusão de um ser caucasiano do sexo feminino, mais especificamente parecido com uma mulher. A sua maior anomalia é meio que nenhum ser, ele está contido numa sala, numa área segura da fundação, onde seus pesquisadores responsáveis podem entrar lá. E detalhe, ninguém pode estar na sua presença em menos de 12 horas, por causa da sua suposta anomalia. Esse SCP é contido bastante bem, só os pesquisadores podem entrar lá. Mas qual é simultaneamente a sua anomalia? Nada orgânico pode entrar na presença do SCP. Isso porque foi constatado que na sua anomalia ele necessariamente consegue interferir na biologia de vários seres, por exemplo, das plantas. Necessariamente na presença desse SCP, a planta vai acabar não fazendo sua fotossíntese, ele vai impedir que a planta faça sua fotossíntese, consequentemente vai acabar morrendo. Para alguns mofos ou alguns seres não vivos, ele consegue multiplicar os seus genes, ou seja, aquele ser necessariamente vivo, tipo uma bactéria por aí, ele consegue multiplicar 1000 vezes a forma da criação desse ser, dessa bactéria. Sim, essa é a anomalia desse SCP, mas ele também pode catalogar e meio que pegar e necessariamente absorver parte de outros seres para assim se modificar. Esse SCP foi encontrado num local próximo Ele foi encontrado na escada de um setor da fundação e, ao questionado, ele disse que estava ali por uma ordem de um ser e que ele estava catalogando espécies até que ele estasse pronto. Pronto exatamente do que ele não disse. SCP-033. Nome: um número perdido. Classe do objeto: Euclídeo. Esse daqui é bastante... Ele é estranho, mas ele não é tão perigoso. Mas ele, sim, se ele escapar, ele pode ser bastante complexo e difícil de se lidar. Simplesmente, ele se concentra basicamente tinha um arranjo complexo de símbolos matemáticos. A princípio você olha para ele parece isso, porém se você prestar mais atenção nesse SCP, você vai perceber que tem vários símbolos matemáticos escritos nele, desde partes bastante simples como os leigos poderiam entender, como números matemáticos bastante comuns, até simplesmente símbolos na qual só os verdadeiros matemáticos poderão interpretar e entender. A questão desse SCP é que ele parece bastante simples, mas ele não é. Simplesmente esse SCP está guardado em uma folha de papel feita à mão pelos membros da fundação, num cofre bastante seguro, com a tranca totalmente fechada, a 30 metros possível de distância de qualquer material eletrônico. Esse SCP, ele necessariamente consegue... ele se passa, né, para vários locais diferentes, porém cada membro da fundação toma bastante cuidado para não manchar a folha na qual esse SCP está, porque se manchar ele vai sair daquela folha e vai passar para qualquer objeto. Vale se destacar aqui, quando ele pode predominar facilmente em locais como lona, tecido, papiro e papel. Todos os membros da fundação, quando percebem que o papel já está ficando um pouquinho mais velho, eles pegam esse SCP, tiram do cofre, só membros especializados da fundação, e reescrevem à mão esse SCP para outra folha.
para que esteja limpa de novo e para que ele tenha simplesmente bastante contido ali e não saia de lá. Ele é exterminantemente proibido de sair daquele local dos membros da Fundação SCP. E a sua anomalia é bastante curiosa e bastante perigosa, se a gente poderia passar por um lado bastante específico. Esse SCP está sendo contido, ele é euclídeo porque ele pode escapar a qualquer erro, mas até agora tudo está sendo mantido para que ele não necessariamente escape. A folha que necessariamente na qual ele estava presente deve ser incinerada em menos de 0,500 segundos. Sim, essa folha deve ser incinerada exatamente nesse período, assim como o quadro na qual ele foi escrito. Ele pode passar-se por um quadro e necessariamente ele pode se modificar de lado para um outro, para objetos, como eu já tinha falado antes. Mas necessariamente a questão mais perigosa dele é quando ele entra nos circuitos eletrônicos. Como eu já tinha falado, ele não pode, ele está determinantemente proibido a entrar a menos de 30 metros de distância desse SCP. Se ele entrar em qualquer sistema eletrônico, ele vai causar uma pane no sistema daquele local. Ele pode manipular como se fosse necessariamente um vírus. E ele vai se espalhar como se fosse necessariamente um vírus pelo aquele eletrônico. E se necessariamente for conectado a uma área de redes maior, ele poderá simplesmente escapar daquele local e causar necessariamente várias panes em vários locais do sistema. Ele pode se modificar e passar para objetos locais e necessariamente mais propício aos objetos que já falei, como papel, pano e papiro necessariamente. Esse SCP pode necessariamente causar um circuito em qualquer sistema, computador, celular, qualquer aparelho eletrônico. Ele necessariamente vai se modificar e vai entrar lá. Vale se destacar que necessariamente alguns membros da fundação tentam conter esse SCP bastante bem, necessariamente é um objeto seguro, e necessariamente impedem ele de sair da rede do SCP. Ele está sendo contido num papel, e esse papel deve ser necessariamente terminantemente escrito à mão. Deve ser feito em meios seguros, como os que eu já falei antes, como papiro, papel, deve ser feito em materiais seguros. É terminantemente proibido qualquer fração desse SCP seja passada para meios eletrônicos, já que ele pode necessariamente se replicar e passar e causar a pane e se multiplicar para outros aparelhos que estejam conectados à provável rede, necessariamente fugindo do setor da fundação. Ele necessariamente, quando ele é escrito, a lousa aqui na qual ele foi escrito necessariamente deve ser incinerada, o papel na qual ele saiu para outro papel limpo deve ser incinerado e ele deve ser guardado num cofre específico, numa ala trancada da fundação, acima. Ele deve estar pendurado um pouco acima, impedindo que ele saia, pelo menos a 30 metros de distância de cada aparelho eletrônico. Esse SCP é bastante perigoso porque ele pode acabar necessariamente manipulando o ser eletrônico na qual ele acaba entrando, necessariamente como se fosse um vírus, mas necessariamente ele não apresenta risco para a humanidade em si, pelo menos a princípio ainda não, já que é desconhecido. Os membros da fundação estão analisando do que necessariamente ele é capaz, mas há uma séria possibilidade de talvez ele entrar, possivelmente se passar para o corpo humano, mas eu já disse, né? Os meios mais seguros na qual ele entra são objetos que necessariamente dá para se inscrever, mas ele pode os membros da fundação acabarem descobrindo que ele pode necessariamente passar para o corpo humano e possivelmente acabar necessariamente gerando uma pane no sistema do corpo humano, já que ele pode causar isso, né, no sistema do computador. Então por que não faria isso com o corpo humano se ele conseguisse de fato entrar? Ele atua como um vírus, sim, embora seja um número matemático bastante complexo de se entender. Ele pode atuar tanto como um vírus, como necessariamente o sistema para manipular o objeto na qual ele entrou. E ele fica limitado necessariamente a objetos que necessariamente não possuem contato, como papéis. Ele realmente se limita a isso, e ele necessariamente não se sai daquele local, mas ele está propenso a sair daquele objeto caso ele seja manchado, rasgado, ou provavelmente, né, ficar velho e durante o tempo ele vai acabar saindo. É por isso que os membros da fundação trocam de papel pouco em pouco para que ele necessariamente se mantenha necessariamente contido, retardado na sua prisão. E esse daqui é o SCP-033 e o SCP-032. Se você gostou desse like, se inscreva no canal, que é muito importante. Na próxima terça eu vou trazer sobre o SCP-034 e o SCP-035. Obrigado por você ter sido aqui. Confira os outros vídeos do canal. Sim, valeu por tudo. Valeu. Tchau.